E se eu te disser que tem 3 perguntas que vai te ajudar muito a fechar mais projetos? Fala, mente! Meu nome é Alex Barbosa e eu te ajudo a multiplicar as suas vendas. Você já sabe o quanto eu sou apaixonado em vendas e como eu gosto de trazer aqui para vocês conteúdo prático, técnicas e o desenvolvimento da mentalidade de vendedor. Porque nada adianta. Porque o que eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo, eu poderia escrever aqui nos comentários as 3 perguntas que vai fazer você vender mais e pronto, acabou. Mas não é assim que funciona o aprendizado humano. Precisa ter uma lógica, você precisa acreditar em quem está falando com você, precisa estar dentro de um contexto e no momento certo. E isso faz diferença na hora que você aprender. E essas perguntas que eu vou trazer aqui para você, eu vou falar delas especificamente dando exemplo do projeto de energia solar e contextualizando dentro de um outro nicho, de um outro tipo de venda, porque isso ajuda ainda mais você a aprender. Quanto mais referências, pontos de vista diferentes você tiver sobre algo, mais vai fortalecer o seu conhecimento, que é o que nós estamos buscando aqui. E a primeira pergunta que o seu cliente precisa responder para você, seja de uma forma direta, realmente fazendo a pergunta, ou seja, dentro de um contexto é uma prioridade para você economizar energia agora dentro de um contexto de energia solar? Por que isso? Você está medindo para o cliente se é uma prioridade para ele. E ele respondendo que é uma prioridade, ele está fazendo a venda. E seja em qualquer tipo de venda, o seu cliente, você pode realmente perguntar para ele. E essa pergunta casa muito bem na parte de qualificação. Porque se a pessoa te falar, não é muita prioridade, e aí compensa, para que você vai seguir a venda? A pessoa não quer comprar. Nisso você já ganhou tempo. E se a pessoa fala, é uma prioridade, olha o tanto que é forte. Você está entendendo que é um potencial cliente e o cliente está falando para ele mesmo que é uma prioridade. Então ele entendeu que ele precisa daquilo. E essa pergunta, ela pode ser feita de forma direta, eu faço ela. Eu falo, senhor cliente, é uma prioridade para você colocar energia solar e ficar economizando energia? Então você pode adaptar ela para a sua forma, para o seu produto, para o seu jeito, para o tipo de abordagem. Talvez você está no WhatsApp, talvez uma mensagem, e talvez você consiga fazer o seu cliente responder ela de forma mentalmente, sem você perguntar diretamente. Mas essa pergunta é fundamental. Porque se não for uma prioridade do seu cliente, ele não vai comprar. Beleza, Alex, mas se não for prioridade eu desisto, aí entra no seu processo de qualificação. Dependendo do que o cliente falar, você descarta ele. Ou então, você pode tentar demonstrar para ele que é uma prioridade. Talvez ele não está enxergando. Aí você precisa construir valor naquilo. Você não vai falar, pronto, não, vai embora. Não, mostra para ele. Como que não é uma prioridade economizar energia? Você está satisfeito em pagar R$ 500 por mês? Você está insatisfeito em pagar R$ 1.000 por mês? Você é satisfeito pagando 20 mil por ano de energia? Sendo que esse mesmo dinheiro você poderia economizar? Realmente não é uma prioridade para você economizar dinheiro? Então dessa forma a pessoa vai pensar. Mas não tenha medo de descartar um cliente. Essa pergunta é fundamental. Você precisa ter essa resposta, ou então fazer pelo menos que o cliente tenha essa resposta para que ele siga no processo de compra, para que ele realmente vai efetuar lá no final. Porque senão você faz toda a venda, faz tudo que precisa fazer. Mas isso não é uma prioridade para o cliente. Sabe o que ele vai falar para você? Depois eu volto. Aí eu vou pensar. Aí eu vou deixar mais para frente. Algo muito importante que eu preciso falar para você. Dentro de uma venda consultiva, no high ticket, que a energia solar se enquadra, o cliente dizer, vou pensar. Agora entra o ponto principal desse vídeo, que só de você ver isso aqui já vale o seu like, que é algo que a gente vê muito aí na internet, que causa muita dificuldade e frustração nas pessoas. A pessoa fala, eu vou pensar. Você vê lá como contornar isso e não sei o que, fazer pressão no cliente. Entretanto, numa venda consultiva, o cliente, quando ele vai fazer um investimento de alto valor financeiro, ou então ele vai fazer algo que vai impactar a vida dele, ele precisa pensar, porque vai impactar a vida de outras pessoas. Então ele não vai tomar decisão por pressão. Agora, se você vende um produto de um ticket baixo, uma venda transacional, você talvez não pode deixar o cliente sair dali, realmente sem tomar uma decisão, porque senão esse cliente não vai voltar. E você precisa refletir. Mas por que esse cliente vai ter que pensar? Onde foi que eu errei? O cliente só estava olhando. Não, você tem que assumir essa responsabilidade. Agora, num projeto de energia solar,
Ele vai ter que pensar. Algo para você se tornar um excelente vendedor é saber que você também é cliente. Se coloca no lugar dele. Você faria um investimento de 50 mil reais sem pensar, sem consultar alguém, sem conversar com alguma pessoa que vai estar envolvida nisso? É natural. Então, você precisa entender e fazer o seu cliente entender se é uma prioridade dele. Se não for uma prioridade, ele vai deixar para depois. E tem gatilhos mentais que ajudam nisso, por exemplo, o gatilho da escassez, o gatilho da urgência, porque o nosso cérebro, ele não quer tomar decisão, ele quer sobreviver e economizar energia. Então, se ele tiver que tomar uma decisão importante, ele vai escolher fugir. Isso é o funcionamento dele. Mediante uma decisão sob pressão, ele vai escolher fugir. Por isso que o processo de venda é muito importante, saber utilizar tudo isso. E você fazer essa pergunta para ele, para o seu cliente, se é uma prioridade agora resolver isso, lá na frente não vai ter aquela surpresa do cliente, não, eu não quero, não é a hora para mim. Segunda pergunta, você consegue ver o seu problema sendo resolvido por essa solução que eu estou te apresentando? Estou trazendo de uma forma bem formal, para você entender a lógica e aplicar no seu contexto. Agora trazendo para você, diretamente ali, que está na venda de um projeto de energia solar, você consegue entender que colocando energia solar, você vai economizar muito dinheiro? A pessoa vai falar, sim, eu consigo entender. Então ele está vendendo para ele mesmo, você está facilitando ele comprar. Você está mostrando para ele que aquilo é importante. Você não está empurrando para ele, você está perguntando. E dessa forma você calibra, você mede se o que você está apresentando está sendo claro, está fazendo sentido. Porque se o cliente falar que não, tem algo muito errado. Então cabe você fazer o cliente entender isso. E quando você pergunta, você confirma, você valida. E o cliente respondendo sempre grava isso. Lembra disso. Quando você fala, você primeiro está falando para si mesmo. Depois as outras pessoas estão ouvindo. Então é muito forte. Por isso que o poder das palavras é tão forte. Porque você está, antes de falando, aquilo vem na sua mente, vem no seu pensamento. Então você perguntar para o cliente se ele enxerga que o que você está apresentando resolve um problema para ele é muito importante. Quando você fecha essa segunda porta com essa pergunta, você está mais perto da venda. Agora, a pergunta final, que se você passou por essas duas etapas, é o momento do fechamento. Fazendo essa pergunta vai aumentar muito os seus resultados. Mas antes disso, eu queria te pedir, se está fazendo sentido para você até aqui, deixa o like, compartilha esse vídeo, isso ajuda muito o canal a crescer e a entregar para mais pessoas. Então, a terceira pergunta é, o que está impedindo hoje de fecharmos negócio? Essa pergunta ela é muito boa porque você demonstra para o cliente que você não está fazendo uma pressão, você não está querendo impor nada, você está perguntando, tem algo hoje que está impedindo? E é muito bom porque isso vai te ajudar a revelar a objeção do cliente. Talvez ele vai falar, eu não tenho forma de pagamento. Legal, então quer dizer que um bônus, um complemento. Então, cliente, se eu conseguir uma forma de pagamento que fica dentro disso que você está buscando, a gente fecha negócio? Aí o cliente pode falar sim. Então você sabe o que você tem que fazer, você tem que conseguir resolver isso para ele. Se ele te falar não, então tem um erro muito lá atrás. Porque se você está fazendo o que o cliente está pedindo e ele não quer comprar, então esse cliente não era um cliente para você. Não era um cliente que deveria estar ali no seu processo, que é um cliente que não quer comprar. Então essa pergunta é fundamental, mas prepare-se que muitas vezes, a maioria delas, o cliente vai vir com uma negociação, vai vir com uma pergunta ou com uma objeção. Importante, você sabia que tem diferença entre negociação, perguntas e objeção? Porque talvez o cliente está te falando algo, você está achando que é objeção e não é, o cliente só está negociando. Tá vendo por que é importante você seguir esse canal? Você vai aprender esse tipo de coisa. Talvez você nunca tinha ouvido falar que tem essas três diferenças. Mas aqui no canal você vai aprender sobre isso. Então a terceira pergunta, cliente, o que está faltando hoje para a gente fechar um negócio? Você pode adaptar no seu contexto. Você não precisa pegar assim, cliente, tem mais alguma coisa que eu preciso fazer para a gente fechar negócio agora? E você deixa o cliente à vontade para responder. Isso funciona muito num projeto de energia solar, porque você já fez ali, já apresentou, já veio conversando um relacionamento. E por que não está fechando? Através das perguntas você descobre a verdade por trás da negociação e o que você pode fazer para conseguir conquistar ainda mais vendas. Eu espero que tenha feito sentido para você. Coloque em prática essas três perguntas que eu tenho certeza que vai trazer muito mais resultados para você. Vejo você no próximo vídeo.